Você mantém hábitos que roubam sua paz? Se a resposta foi sim, este vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar 12 padrões de comportamento que você precisa eliminar e o que colocar no lugar, com práticas diretas inspiradas no estoicismo. Não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. É sobre cortar o que consome sua energia e plantar rotinas que devolvem tranquilidade, clareza e foco. A maioria das pessoas não percebe, mas existem padrões invisíveis que estão drenando sua vida. Você acorda cansado, passa o dia reagindo, termina a noite sem saber o que realizou. E no dia seguinte, repete, até que os anos passam e você percebe que viveu no piloto automático, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, sentindo as mesmas frustrações. E o pior, você sabe que precisa mudar, mas não sabe exatamente o que. Porque esses padrões são sutis. Eles não aparecem como problemas óbvios. Eles aparecem como sua rotina normal, como seu jeito de ser, como coisas que todo mundo faz. Mas essas coisas que todo mundo faz são exatamente o que está te impedindo de ter a vida que você quer. Hoje isso muda, porque eu vou te mostrar exatamente quais são esses 12 padrões, como eles operam, porque eles te destroem. E mais importante, o que fazer para eliminá-los. Cada padrão vem com um substituto prático, uma ação concreta que você pode começar hoje, porque conhecimento sem ação é só entretenimento. O estoicismo, em sua essência prática, nos lembra de distinguir o que está sob nosso controle do que não está. É uma bússola simples. Cuide do que depende de você. Escolhas, julgamentos, ações, e aceite o resto com serenidade. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos ensinaram, em linguagem que atravessa séculos, a exercitar essa escolha diariamente. Neste vídeo, vou inverter a pergunta usual. Em vez de listar hábitos a adotar, vou apontar padrões que você precisa eliminar. Um a um. Com substituições concretas e exercícios que você pode fazer hoje. Porque eliminar é mais poderoso que adicionar. Quando você remove o que te prejudica, sobra espaço natural para o que te fortalece. Marco Aurélio não governou Roma sozinho. Ele tinha um círculo de conselheiros, filósofos, estrategistas, pessoas que o desafiavam a agir quando ele queria adiar. Você acha que ele teria conquistado o respeito do império procrastinando? Não. Ele evoluiu porque escolheu um ambiente que o forçava a executar. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo sobre como você tem vivido até hoje. Padrão 1. Viver sem reflexão diária. Seu dia termina numa nuvem de tarefas não processadas. Você pula da reunião para a cama, acorda e repete o mesmo ciclo, sem fechar nada mentalmente. Talvez você fique rolando o feed até apagar a luz, sem revisar o que deu certo ou errado. E então, acorda no dia seguinte sem aprender nada com o dia anterior. Sem reflexão. Erros permanecem e hábitos ruins se cristalizam. A mente acumula pequenos ressentimentos, frustrações e decisões mal pensadas. A sensação de repetir sempre os mesmos deslizes corrói a confiança e aumenta o estresse. Além disso, sem análise, metas perdem direção. Você trabalha, mas não progride. Você se move, mas não avança. Reserve 10 minutos antes de dormir para uma revisão noturna. Lembre 3 coisas que aconteceram no dia. Uma conquista, um erro e um aprendizado. Pergunte-se: o que eu controlei bem hoje? O que deixei escapar? O que posso ajustar amanhã? Pegue um caderno ou um aplicativo de notas. Por 10 noites seguidas, escreva uma linha para cada uma das 3 perguntas. Ao final da semana, leia as entradas anteriores e procure padrões. Você vai começar a ver os mesmos erros se repetindo, as mesmas vitórias aparecendo.
E com essa visibilidade, você pode agir. Pode corrigir. Pode melhorar. Paula, gerente de projetos, vivia cansada e com sensação de não avançar. Depois de começar a revisão noturna, notou que muitos erros vinham do hábito de aceitar tarefas sem negociar prazos. Em 2 semanas passou a recusar prazos irreais e a delegar com mais clareza. A sensação de controle voltou. Rafael anotava apenas o que deu errado e se martirizava. Ao seguir a prática estoica de também registrar conquistas, percebeu pequenas vitórias, respostas que antes passavam despercebidas, e sua autoestima se estabilizou. A reflexão diária transformou frustração em aprendizado. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Padrão 2. Entregar seu poder às opiniões alheias. Você ajusta decisões por medo do julgamento. Posts nas redes sociais, roupas, escolhas profissionais ou aquelas conversas difíceis são moldadas mais pela expectativa dos outros do que por seus próprios valores. Você se pega buscando aprovação e evitando conflitos a qualquer custo. E no processo, perde a si mesmo. Viver pela validação externa rouba a liberdade. Você perde a nitidez dos seus critérios. Seu humor oscila conforme curtidas e comentários. Sua identidade se dilui. Além disso, a cada concessão, a autoconfiança enfraquece e a ansiedade social cresce. Você vira refém da opinião de pessoas que nem te conhecem de verdade. Pratique o exercício da separação. Identifique, antes de agir, se a decisão é sobre algo que você pode controlar. Pergunte-se, essa escolha depende da minha vontade, do meu esforço ou da opinião alheia? Se for sobre sua ação, haja segundo sua razão e virtude. Se depender de terceiros, ajuste expectativas. E aceite que você não controla o que os outros pensam. Na próxima semana, antes de publicar algo ou dizer sim a um pedido, faça uma pausa de 30 segundos e verbalize para si mesmo. Isto é sobre mim ou sobre os outros? Anote como se sentiu após essa pausa. Luana vivia revisando cada mensagem enviada. Depois de treinar essa pausa, ela começou a responder com mais firmeza e menos busca de confirmação. Resultado: relações mais honestas e menos desgaste emocional. Carlos recusou um projeto que agradaria o chefe, mas feriria seus princípios. Previa perda, mas ganhou paz. O reconhecimento que ele buscava não veio no primeiro momento, mas sua consistência atraiu respeito verdadeiro a médio prazo. Porque quando você age por princípio, as pessoas certas notam. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Padrão 3. Falta de autoconsciência, reatividade emocional automática. Você reage imediatamente quando algo provoca incômodo, uma crítica, um atraso, um comentário. As respostas são impulsivas, mensagens enviadas, discussões acaloradas, decisões tomadas no calor do momento, e depois vem o arrependimento. Mas o estrago já está feito. As palavras já foram ditas, as decisões já foram tomadas. Reatividade cria consequências permanentes. Palavras ditas na raiva, decisões precipitadas, gastos impulsivos, tudo isso tem custo real. A imprevisibilidade das próprias reações prejudica relacionamentos e reputação, e consome energia para reparar danos. Você gasta mais tempo consertando do que se tivesse pausado antes de reagir. Pratique o espaço entre estímulo e resposta. Epicteto sugeria que não somos perturbados pelos eventos, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. Traduza isso em técnica. Ao sentir emoção forte, respire fundo e conte até 10. Pergunte-se qual julgamento fez você sentir aquilo. E então, escolha conscientemente como responder. Escolha uma situação comum que costuma gerar reação. Trânsito, críticas no trabalho, mensagens abruptas. Na próxima vez que ocorrer,
Respire 3 vezes e descreva internamente o que aconteceu sem avaliar. Depois decida a ação mais alinhada com seus valores. André sempre respondia imediatamente a críticas online. Sua reputação foi afetada por discussões públicas. Ao adotar a pausa estoica, perdeu a necessidade de ganhar brigas e passou a responder com assertividade e menos emoção. E percebeu que muitos conflitos simplesmente desapareceram. Mariana usou a técnica no ambiente doméstico. Quando o filho derrubou o suco na mesa, a antiga explosão deu lugar a uma intervenção calma. Ensinar, orientar e limpar juntos. A relação familiar melhorou. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade. É biologia. Neurônios espelho. Psicologia social. Efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te colocar em ação real. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Guarde esse link. Continue assistindo. Você entra no grupo depois. Porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você cuida do seu corpo. Padrão 4. Negligenciar a saúde física, sono, alimentação e exercício. Você sacrifica sono por produtividade. Pula refeições saudáveis por conveniência. Ignora exercícios por falta de tempo. Há uma crença comum. Vou descansar quando terminar tudo. Mas tudo nunca termina. E você vai ficando cada vez mais exausto, cada vez mais irritado, cada vez menos capaz de tomar boas decisões. Corpo e mente são um só sistema. Sono ruim reduz clareza, memória e humor. Alimentação pobre reduz energia e resistência ao estresse. Falta de atividade aumenta a irritabilidade e diminui resiliência. No longo prazo, esses cortes corroem capacidade de enfrentar desafios. Você não está sendo produtivo. Você está se destruindo. Trate o corpo como um recurso fundamental e um dever moral para consigo mesmo. Disciplina corporal é liberdade mental. Estabeleça rituais inegociáveis. Hora fixa para dormir, refeições minimamente planejadas e 20 a 30 minutos de atividade física diária, mesmo que seja uma caminhada. Por 7 dias, defina uma janela de sono, por exemplo, das 23 horas às 7 horas. Registre seu humor e produtividade. Adicione 15 minutos de movimento logo ao acordar. Alongamento, caminhada leve. Observe mudanças. João achava que trabalhar até tarde era sinal de dedicação. Depois de regularizar sono e incluir caminhadas diárias, seu tempo de concentração no trabalho aumentou. Ele completou tarefas em menos tempo e retomou hobbies. Ana, que sofria quedas de energia à tarde, começou a preparar marmitas simples à noite. Reduzir refeições instáveis trouxe mais estabilidade emocional e menos irritação com a família. Quando você cuida do corpo, a mente funciona melhor. Quando a mente funciona melhor, você vive melhor. É simples assim. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Padrão 5. Comparações constantes com os outros, especialmente nas redes sociais. Você mede seu valor por likes, conquistas aparentes e vidas bem editadas. Ao rolar o feed, a comparação automática surge e vem acompanhada de sensação de insuficiência. Você vê alguém em viagem perfeita e sente que sua vida é menos. Você vê alguém com corpo perfeito e sente que você fracassou. Você vê alguém com sucesso e sente que você está atrasado. Comparações drenam energia e desviam foco do seu próprio caminho. A mente cria narrativas distorcidas. Fulano é melhor porque, quando na verdade você vê apenas uma versão filtrada. Essa constante mensuração corrói motivação autônoma e aumenta a ansiedade. Você para de viver sua vida e começa a viver comparando sua vida com fantasias alheias. Reduza a exposição e transforme comparação em inspiração produtiva. Pratique a regra dos 24/7.
Por 24 horas, anote sempre que se pegar comparando. Ao invés de disseminar, pergunte: o que nessa vida me inspira e posso adaptar com ética e verdade para a minha realidade? Faça uma desintoxicação digital de 48 horas. Silencie notificações e registre como se sente. Em seguida, estabeleça limites. Por exemplo, 20 minutos por dia para checar redes sociais, sempre com o objetivo: informar-se, conectar, e não para comparar. Helena passava horas vendo perfis de sucesso e se sentia menor. Ao reduzir o uso e substituir por leitura de biografias reais, ganhou perspectiva. Viu que sucesso é processo, não vitrine. A comparação diminuiu e a inspiração voltou com menos veneno. Marcos começou a usar redes apenas para aprender uma habilidade específica, sem seguir perfis de vidas perfeitas. Sua produtividade aumentou enquanto a sensação de vazio diminuiu. Quando você para de comparar, começa a construir. E construir sempre vence comparar. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo: eu, só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. Padrão 6. Incapacidade de ficar só, medo da solidão. Você evita ficar sozinho. Preenche cada momento livre com entretenimento, mensagens ou encontros superficiais. Silêncio e tempo consigo mesmo provocam ansiedade. Você liga a televisão, você pega o celular, você chama alguém. Qualquer coisa para não ficar a sós com seus próprios pensamentos. Solitude bem administrada é terreno fértil para autoconhecimento. Medo constante da solidão impede reflexão. Torna difícil tomar decisões autônomas e cria dependência emocional. A incapacidade de tolerar silêncio gera distrações crônicas e prejuízos à criatividade. Você nunca descobre quem você realmente é porque nunca para olhar. Pratique pequenas sessões de solitude intencional. Comece com 10 minutos por dia sem telefone, sem ruído, apenas observando pensamentos e sensações. Use esse tempo para perguntar: o que realmente importa agora? Reserve 10 minutos diários para uma caminhada sozinho, sem fone de ouvido. Observe o corpo, a respiração e o ambiente. No fim da semana, escreva 3 mudanças que notou. Felipe evitava ficar sozinho por medo de encarar dúvidas pessoais. Ao experimentar 10 minutos diários de solitude, descobriu que a inquietação diminuía e que as respostas surgiam com mais clareza. Camila usou o tempo sozinho para reorganizar prioridades. Percebeu que gastava energia em relações que não contribuíam e decidiu investir mais naquelas que nutriam seu propósito. Estar confortável consigo mesmo é liberdade. Quando você não precisa de distração constante, você ganha clareza. Quando ganha clareza, toma melhores decisões. Quando toma melhores decisões, vive melhor. É um ciclo virtuoso que começa com 10 minutos de silêncio por dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Padrão 7. Indisciplina mental e dispersão. Você inicia tarefas e pula para outras. Tem inúmeras abas abertas. Começa cursos e não termina. O foco é fragmentado por notificações e microhábitos que roubam a atenção. Você está sempre ocupado, mas nunca conclui nada importante. Movimento sem progresso. Esforço sem resultado. Dispersão gera sensação constante de fazer muito sem produzir algo significativo. Projetos inacabados corroem autoconfiança e a mente entra num padrão de esforço improdutivo. Muito movimento, pouco progresso. Você termina o dia exausto, mas não sabe o que realmente fez. Porque fez 1000 coisas pela metade e nenhuma até o fim. Implemente blocos de foco com regras claras. Pratique o método de atenção limitada. Escolha uma tarefa. Defina 25 a 50 minutos de foco ininterrupto sem notificações. E depois faça uma pausa curta. Cultive disciplina como uma forma de respeito a si mesmo. Para começar, faça um dia uma tarefa por hora. A cada hora, escolha uma tarefa priorizada e trabalhe nela por 45 minutos, sem interrupção. Avalie ao final do dia quantas tarefas realmente avançaram. Bruno fechava dezenas de abas. No final do dia, nada concluído. Ao testar blocos de foco, completou 3 entregas importantes em metade do tempo habitual.
Isabela usou a técnica para estudar. 50 minutos concentrada e 10 minutos de descanso. A retenção aumentou e o estudo tornou-se menos ansioso. Foco é músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. E quando seu foco fica forte, você realiza em horas o que antes levava dias. Essa é a diferença entre quem trabalha muito e quem produz muito. Foco transforma esforço em resultado. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de dispersão improdutiva. Padrão 8. Perder a serenidade. Diante das adversidades, reagir impulsivamente. Frente a imprevistos, você entra em pânico ou age por impulso, tentando consertar tudo de imediato. A primeira reação geralmente é emocional. Gritar, cortar laços, gastar. E só depois vêm as consequências. Mas as consequências são permanentes. As palavras não voltam. As relações não se consertam facilmente. O dinheiro não volta. Reações impulsivas costumam ampliar problemas. Elas prejudicam relações, aumentam custos e dificultam pensar em soluções racionais. Serenidade não é passividade. É capacidade de agir com clareza onde a ação é necessária. É escolher a resposta ao invés de ser arrastado pela emoção. Treine a premeditatio malorum. Imagine possíveis contratempos de forma controlada para reduzir choque quando eles acontecerem. Isso prepara a mente para responder com calma. Ao acontecer algo, aplique a regra das 3 perguntas. O que está sob meu controle aqui? Qual é a ação racional agora? Que impacto essa ação terá a longo prazo? Pegue um problema recorrente, um atraso de pagamento, um conflito no trabalho, e escreva 3 cenários possíveis. Pior, esperado e melhor. Para cada cenário, anote uma ação racional e um recurso que você pode usar para lidar. Carlos perdeu um cliente importante e, no impulso, começou a baixar preços. Depois de praticar premeditatio malorum, ele viu que havia alternativas: renegociar prazos, oferecer valor adicional ou direcionar esforços para novos clientes. Luísa, diante de um diagnóstico financeiro da empresa, evitou decisões precipitadas porque já havia ensaiado mentalmente como reagir. Isso poupou conflitos e despesas desnecessárias. Quando você ensaia mentalmente, a realidade choca menos. Quando choca menos, você age melhor. Quando age melhor, resolve melhor. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Padrão 9. Vida sobrecarregada, excesso material e atividades inúteis. Sua casa, sua agenda e sua mente estão cheias de coisas e compromissos que não acrescentam. Caixas empilhadas, e-mails não lidos, inscrições em cursos que você nunca abriu, convites que aceita por educação. O relógio diz que você está ocupado, mas no fim da semana falta tempo para o que realmente importa. Você está cheio de tudo exceto do que vale a pena. O excesso gera ruído. Ele dilui atenção e energia, cria sensação de urgência constante e torna mais difícil identificar prioridades. Quando tudo parece importante, nada é tratado com profundidade. Além disso, acúmulo de bens e tarefas aumenta custo psicológico, limpeza, manutenção, escolha, que drena recursos mentais necessários para decisões realmente significativas. Elimine para criar espaço. Pratique o princípio do menos para mais. Reduza posse e atividades até ficar apenas com o que contribui para suas virtudes e objetivos. Faça auditoria física e de tempo. Objetos que não servem a propósito, compromissos que não honram valores. Adote regras simples de entrada. Antes de comprar, pergunte: isso servirá à minha vida daqui a 6 meses? Para compromissos, pergunte: isto é coerente com o que eu valorizei na minha revisão semanal? O desafio das 72 horas. Escolha uma gaveta, uma prateleira e uma caixa de entrada, e-mail, WhatsApp, calendário. Em 72 horas decida: manter, doar, descartar ou adiar. Para compromissos, faça a regra dos 2. Se não for útil agora e não traz alegria ou propósito, agende para depois ou recuse. Teresa vivia carregando caixas de lembranças que jamais via. Ao aplicar o desafio das 72 horas,
doou metade do que ocupava espaço e percebeu que o peso físico acompanhava um peso emocional. O tempo liberado foi usado para retomar aulas de desenho, algo que sempre a nutrira. Henrique aceitava convites por medo de desagradar. Ao revisar a agenda semanal, percebeu que gastava 3 noites por semana em eventos que não fortaleciam relações importantes. Ao eliminar 2 desses convites, ganhou uma noite livre para projetos pessoais e sentiu-se menos esgotado. Menos é mais. Sempre foi. Sempre será. Quando você remove o que não importa, sobra espaço para o que importa. Padrão 10. Metas vagas ou inexistentes. Viver sem direção deliberada. Você quer melhorar, mas não sabe como. Tem sonhos amplos, ser bem-sucedido, ser feliz, sem passos concretos. Planos se dissolvem em intenções e a vida segue como uma sucessão de demandas externas. Você está ocupado o tempo todo, mas não está indo a lugar nenhum. Porque não sabe para onde está indo. Sem direção clara, energia se dispersa. Você reage ao urgente, não ao importante. Projetos não amadurecem e a sensação de estagnação toma forma. A vida passa e você não percebe progresso mensurável. Falta de metas também impõe fragilidade emocional quando surgem obstáculos. Sem uma bússola, é fácil desistir, porque você nem sabe o que está tentando alcançar. Defina um norte pragmático e virtuoso. Conecte metas a valores. Por exemplo, ser competente no meu trabalho traduz-se em objetivos concretos. Finalizar curso X, entregar projeto Y. Use o critério estoico. O que depende de você? Trace objetivos de curto, 7 dias, médio, 90 dias, e longo prazo, 1 ano. Transforme grandes metas em projetos trimestrais, com marcos semanais. O exercício do marco de 90 dias. Escolha um resultado alcançável em 3 meses. Escreva: por que este resultado importa? Quais 3 ações diárias ou semanais te levarão até lá? Defina um marcador de progresso simples, número de horas, páginas, entregas. Revise semanalmente e ajuste. Mariana queria ser mais saudável há anos, mas sem metas claras. Ao assumir o marco de 90 dias, correr 5 quilômetros sem parar, ela montou um plano com corridas progressivas e pequenos ajustes na alimentação. Cada semana tinha um objetivo, e ao final de 3 meses, não só correu 5 quilômetros, como mudou sua relação com a atividade física. Paulo reclamava que sua carreira não avançava. Na prática, ele nunca definiu entregáveis. Ao estabelecer um objetivo trimestral de entregar um projeto piloto e reservar blocos de foco semanais, conseguiu criar algo palpável, o que abriu portas para reconhecimento e novas oportunidades. Metas claras criam direção. Direção cria progresso. Progresso cria confiança. Confiança cria mais ação. É o ciclo que te tira da estagnação. Padrão 11. Dificuldade em dizer não. Ausência de limites. Você aceita convites, tarefas e favores mesmo quando já está no limite. Sua frase favorita pode ser: posso tentar ou não quero atrapalhar, quando na verdade você já está sobrecarregado. Isso costuma vir de medo de rejeição ou da necessidade de agradar. E no processo, você se perde. Você vira funcionário da vida dos outros. A ausência de limites consome tempo e alto valor. Ao dizer sim em excesso, delega seu bem-estar à agenda dos outros. Relações se desgastam porque você acumula ressentimento. A falta de fronteiras claras também impede que outros assumam responsabilidade. Você vira o salvador de todo mundo e se destrói no processo. Pratique a recusa com respeito. Estabeleça scripts simples para dizer não de forma firme e compassiva. Considere o princípio estoico da responsabilidade. Você é responsável por suas ações e pelas consequências. Limites são uma forma de honrar responsabilidades. Use a regra da pausa. Antes de aceitar, espere 24 horas. Isso interrompe o impulso de agradar. Crie 3 respostas prontas para diferentes situações: favor no trabalho, convite social, pedido familiar. Exemplo: agradeço o convite. Preciso verificar minha agenda e respondo em 24 horas. Pratique frente ao espelho até soar natural. Laura dizia sim a tudo e vivia irritada.
Ao experimentar a regra das 24 horas, ela cessou convites automáticos. Com o tempo, amigos e colegas passaram a planejar com antecedência e sua frustração diminuiu. Rodrigo tinha dificuldade em recusar tarefas no trabalho por medo de perder chance. Com um script simples, posso assumir, mas precisarei delegar ou adiar X para cumprir com qualidade. Ele preservou prazos e manteve qualidade, sem sacrificar seu tempo. Dizer não é cuidar de si. Quando você cuida de si, consegue cuidar melhor dos outros. Quando não cuida de si, não cuida bem de ninguém. Limites não são egoísmo, são responsabilidade. Padrão 12. Estagnação, falta de busca. Ativa, pelo crescimento pessoal. Você se acomoda na zona de conforto. Aprender parece opcional. Desenvolvimento, uma ideia distante. Passa temporadas sem leitura, sem novos projetos, sem feedback. O risco percebido é maior que a curiosidade pela mudança. E então os anos passam. E você continua o mesmo. Enquanto o mundo muda, você fica parado. Estagnação rouba possibilidades. Enquanto o mundo muda, quem não busca cresce só na acomodação, perdendo oportunidades de aprimoramento profissional, relacionamentos mais ricos e resiliência emocional. A longo prazo, isso alimenta arrependimento e sensação de vida pela metade. Você olha para trás e percebe que poderia ter sido muito mais. Mas escolheu a segurança da estagnação. Adote a prática do aprimoramento contínuo e deliberado. Separe tempo para estudos, prática e avaliação. Busque feedback honesto. Crie um pequeno ciclo de melhoria. Planejar, agir, revisar. A disciplina no pequeno prepara para o grande. O desafio dos 30 minutos diários. Durante 30 dias, dedique 30 minutos por dia a uma habilidade que quer desenvolver. Leitura, escrita, programação, música, conversação em outra língua. Ao fim dos 30 dias, faça uma revisão para identificar ganhos e ajustar próximos passos. Diego se dizia sem tempo para aprender, mas fez o desafio dos 30 minutos e escolheu estudar português para suas apresentações. Em um mês, sentiu a confiança subir e recebeu melhores avaliações em reuniões. Sofia retomou a pintura aos poucos, meia hora por noite. O progresso foi lento, mas consistente. A prática regular trouxe alegria e, em 6 meses, ela expôs trabalhos em uma pequena mostra local. Crescimento não acontece em saltos. Acontece em pequenos passos diários. 30 minutos por dia durante um ano são 180 horas. 180 horas são suficientes para mudar completamente uma habilidade. Você tem agora os 12 padrões completos. Viver sem reflexão diária. Entregar seu poder às opiniões alheias. Falta de autoconsciência. Negligenciar a saúde física. Comparações constantes. Incapacidade de ficar só. Indisciplina mental. Perder serenidade diante das adversidades. Vida sobrecarregada. Metas vagas. Dificuldade em dizer não. Estagnação. Cada padrão que você elimina libera energia. Energia que estava sendo desperdiçada. Energia que pode ser redirecionada para o que realmente importa. Mas eliminar 12 padrões de uma vez é impossível. Você precisa de um plano claro, um plano executável. Um plano que respeite sua realidade. Escolha 2 padrões para eliminar nos primeiros 30 dias. 2, não 12. 2. E garanta a adesão. Prefira a consistência à ambição. Melhor eliminar 2 padrões completamente que tentar eliminar 12 e desistir na primeira semana. Reserve 20 minutos pela manhã para definir o tom do dia. Acorde sem pressa. Evite checar o celular nos primeiros 20 minutos. Movimento breve. 10 a 15 minutos de alongamento ou caminhada para ativar o corpo. Revisão do dia. Leia suas 3 prioridades do dia. Pergunte: o que eu controlei ontem que funcionou? Qual o próximo passo para hoje? Pequena prática de solitude. 5 minutos de respiração ou meditação para ancorar a mente. Use blocos de 45 a 50 minutos focados. Entre blocos, faça pausas de 10 minutos. Programe 2 janelas sem notificações por dia, manhã e tarde. Durante essas janelas,
Trabalhe a tarefa mais importante. Aplique a regra uma tarefa por hora, ao menos em um dia da semana. No fim do dia, reserve 10 minutos para a revisão noturna. Faça a revisão de 3 perguntas. O que fiz bem? O que errei? O que ajustarei amanhã? Liste uma pequena vitória do dia, por menor que seja, para consolidar a autoestima. Se algo provocou reação forte, escreva o julgamento que você fez sobre o evento e proponha uma alternativa mais alinhada com seus valores. Semanal. Faça uma sessão de 20 a 30 minutos para revisar projetos, compromissos e bens. Faça ajustes e elimine o que não serve. Mensal. Escolha um fim de semana para realizar uma purga física, doações, vender, reciclar e uma purga digital. Apagar apps que roubaram seu tempo. Combine isso com um mini plano trimestral. Use um diário de 3 linhas à noite. Conquista, erro, ajuste. Planilha de 90 dias. Meta trimestral. 3 ações semanais. Indicador de progresso. Cartão de não negociação. Uma lista curta de hábitos inegociáveis. Sono, exercício, revisão, para manter disciplina corporal. Script de limites. Agradeço, mas não posso no momento. Posso sugerir outro formato? Pequenos contratos. Comprometa-se por 7 dias com um hábito. A chance de completar uma semana é grande. Isso gera confiança. Plano-se então. Defina gatilhos que acionam novos hábitos. Exemplo. Se terminar o almoço, então faço 10 minutos de caminhada. Registre falhas sem julgamento. Quando sair do roteiro, anote o gatilho e a emoção. Planeje uma resposta diferente e recomece. Culpa por dizer não. Lembre-se que limites são formas de cuidado. Dizer não a algo que não é prioritário é dizer sim ao que faz sentido. Recaídas digitais. Se voltar a padrões antigos com redes sociais, não se critique demais. Refaça a desintoxicação por 48 horas e ajuste os limites. Pressão social para manter o excesso. Explique brevemente seus motivos ao círculo próximo. A maioria respeita quando entende que há uma intenção clara. Falta de tempo. Comece com micro-hábitos. 5 minutos de leitura ou 10 minutos de caminhada já são avanço. Progresso pequeno e consistente sempre vence esforço grande e intermitente. Indicadores simples. Número de noites com revisão. Horas semanais de foco. Número de não ditos conscientemente. Dias sem rolagem noturna. Número de projetos com marcos cumpridos. Autoavaliação semanal. Denota de 1 a 10 em serenidade, foco e energia. Compare tendências, não dias isolados. Feedback externo. Peça a uma pessoa de confiança para observar sua consistência em limites e reatividade. Observações externas são úteis quando não vemos progresso interno. Essas práticas são ferramentas de autogestão e resiliência. Se você enfrenta ansiedade intensa, depressão ou crises que comprometem sua rotina, procure ajuda profissional qualificada. Nada aqui substitui acompanhamento clínico quando necessário. Dizer isso não é sinal de fraqueza. É uma atitude de responsabilidade. Imagine acordar com 2 prioridades claras. Sentir seu corpo descansado. Ter espaço mental e físico para aquilo que importa. Sua energia não é mais drenada por reações impulsivas, comparações ou acúmulos. Projetos avançam porque você aprendeu a dividir objetivos em marcos e a proteger blocos de foco. Relações melhoram porque limites firmes permitem encontros autênticos, sem ressentimento. A vida deixa de ser um emaranhado de urgências e passa a ser uma sucessão de escolhas intencionais. Esse é o ganho prático: mais serenidade, mais clareza, mais tempo para agir segundo seus valores. Você não vira perfeito, você vira mais consciente, mais deliberado, mais livre. Comece pequeno e celebre semanalmente. A progressão consistente bate a intensidade intermitente. Use anotações como aliado. O papel torna o pensamento visível e acionável. Crie contratos simples com você mesmo e reveja-os a cada 30 dias. Busque companhia. Grupos de responsabilidade aumentam a aderência e trazem perspectiva externa. Agora você sabe exatamente quais são os 12 padrões que roubam sua paz. Você sabe o que colocar no lugar. Você tem um plano de 30 dias. Você tem ferramentas práticas. Você tem exercícios executáveis. A única coisa que falta é ação. E ação depende só de você.
Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ninguém pode eliminar seus padrões por você. Só você pode decidir começar. Só você pode escolher cortar o que te destrói e plantar o que te fortalece. Escolher cortar um padrão hoje é um gesto de autoridade sobre a própria vida. Um passo para mais foco, mais tranquilidade e mais presença. Deixa nos comentários. Eu vou eliminar X. Diga qual desses padrões vai cortar primeiro. Esse pequeno compromisso já muda sua relação com a prática. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa eliminar esses padrões. Inscreva-se no canal para receber mais ferramentas práticas como esta. Elimine o que suga sua energia. Implemente o que cria espaço para o que importa. A jornada é feita de pequenas decisões repetidas. A liberdade é feita de padrões eliminados. A paz é feita de espaço criado. Comece hoje. Escolha 2 padrões. E em 30 dias, volte aqui para contar o que mudou. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.